No vídeo passado, nós vimos a corrente elétrica indo para o polo positivo, ou seja, quem percorre o fio são os elétrons. Numa solução iônica, como o cloreto de sódio, nós vimos que tanto o sódio anda dentro da solução, como o cloro anda dentro da solução. Ou seja, tanto a parte positiva anda na solução, como a parte negativa anda na solução. O que nós vamos ver nesse vídeo é o sentido convencional da corrente elétrica. O sentido convencional da corrente elétrica é do maior potencial da parte positiva para a parte negativa. Esse é o sentido convencional. Embora você saiba que são os elétrons que se movimentam dentro do cobre, e aqui na solução iônica, tanto os íons positivos como os íons negativos se movimentam, o sentido convencional da corrente elétrica é do polo positivo para o polo negativo. E você poderia se perguntar por que disso? Ora, quem convencionou foi Benjamin Franklin. Benjamin Franklin foi quem deu o nome positivo e negativo para a corrente elétrica. O positivo era as cargas que se chamava vítreas, por Dufay, e as negativas eram as cargas resinosas. Mas Benjamin Franklin, no ano de 1747, não conhecia a estrutura atômica e, por mais de 150 anos, até que apareceu o J.J. Thomson, que foi quem descobriu o elétron, é que pôde-se verificar que quem se movimentava eram os elétrons, ou seja, em 1897. Daqui para cá, se passaram 150 anos de estudos onde o maior potencial era a parte positiva e o menor potencial era a parte negativa. Para 2017, são mais 120 anos adotando o sentido convencional. Você poderia se perguntar, mas por que a gente não muda tudo? Não muda para colocar o sentido real da corrente elétrica? Simplesmente porque não faz diferença nenhuma. Se você tem aqui vários elétrons e tem uma lacuna aqui, e você verifica que são os elétrons que se movimentam, por exemplo, esse elétron vai ocupar essa lacuna e essa parte vai ficar onde vai faltar o elétron, vai ficar dessa forma aqui. E agora esse elétron se movimenta para cá, então a lacuna fica aqui. Esse é o sentido convencional, enquanto que o sentido real é da esquerda para a direita, que é a movimentação dos elétrons. O sentido convencional é da direita para a esquerda, ou seja, nós chamamos essa parte de maior potencial e esta parte de menor potencial. Verifique que os elétrons saem ou são repelidos pela parte de menor potencial e vão para a parte de maior potencial, enquanto que as lacunas, que seriam as partes positivas, vão do maior potencial para o menor potencial. Portanto, não faz diferença, e depois de 150 anos, mais 120, 270 anos de estudos sobre toda a parte de engenharia elétrica, tendo por convenção o movimento do maior potencial para o menor potencial, não faz sentido nenhum modificar o sentido convencional da corrente elétrica, uma vez que o estudo é o mesmo. Ou seja, tanto faz você dizer que está faltando um elétron, como chegou um próton, embora o próton não se movimente. Ou seja, num fio, você tem a movimentação das cargas negativas, que é o sentido real, e você tem o sentido convencional, que é das cargas positivas, que vão do maior potencial para o menor potencial. É como se aqui fosse o mais, por isso que é atraído pelos elétrons, e aqui fosse o menos. Então, o sentido
convencional é do positivo para o negativo, enquanto que o sentido real é do negativo para o positivo, mas vamos adotar o sentido convencional.